enfrentar as mudanças sem medo, não temê-las, você precisa de direção. Veja que ele partiu, e o verbo é indicativo de direção, ele partiu com tudo o que possuía e veio a Berseba. Então ele deixa tudo, não é, para trás, ele leva toda a sua família e seus bens, deixa Hebrom para trás, ele viaja durante uma semana, chega até Berseba, que é ao extremo sul de Canaã. E por que antes de ir para o Egito, ele vai para Berseba, irmãos? Berseba era muito importante na história de Jacó, porque foi em Berseba que Abraão cavou um poço. E o poço era isso, era o sinônimo, né, o sinal, o símbolo da residência, da conquista, da terra. E Abraão, quem cava esse poço em Berseba, Gênesis capítulo 21, deixa isso claro. Mais tarde, é lá em Berseba que Abraão oferece Isaque como sacrifício a Deus. E isso é muito importante na história dos patriarcas. Gênesis capítulo 22, Isaque, ele vive em Berseba, e o próprio Jacó, ele vive em Berseba toda a sua infância, e depois é que ele vai, já jovem, para a casa do seu tio. Então, esse homem, ele tem uma direção na sua vida. Antes de ir para Berseba, antes de ir para o Egito, ele vai para Berseba para ter um reencontro com o seu passado familiar, para ter um reencontro com a sua história. Era a terra do seu avô, era a terra do seu pai. Que direção você está tomando na sua vida? Então, por mais que há medo no coração de Jacó, ele tem uma direção. E ele vai para o seu passado. Você corre do seu passado? Ele tem coragem de resolver os conflitos familiares. Ele já tinha resolvido com Saul, com Esaú, o grande conflito que ele teve. Ele engana seu pai, ele engana seu irmão, mas ele volta no passado antes de prosseguir para uma nova etapa da sua vida. Ele vai lá no seu passado, antes de ir para o Egito. Ele procura ter esse reencontro familiar. Será que você se sente assim, sem o controle da sua vida, sem saber o que fazer? Então é preciso você confiar em Deus e pedir a direção de Deus para a sua vida. É isso que Jacó faz. Ele tem um objetivo, ele tem uma direção. Ele poderia ir direto para o Egito, mas ele vai para a sua terra para ter um reencontro. Isso é gratidão, irmãos. Nós precisamos ter gratidão dos humildes começos, de voltar à nossa origem. Não existe um pecado mais sério do que a ingratidão. É por isso que Paulo, lá em Timóteo, capítulo 3, falando dos últimos tempos, ele diz que uma das características dos homens é que eles seriam ingratos. Ele não menciona nenhum outro pecado, ele menciona a ingratidão. Tudo o que fizeram por você, o que investiram em você, e você devolve o quê? Espinhos, abrolhos, indiferença. Jacó, irmãos, ele volta lá atrás, ele vai lá para a sua origem, os humildes começos da sua casa, com seus pais, com seu irmão, para resolver esses conflitos familiares, porque uma nova etapa na vida de Jacó, estava por se iniciar, e ele ainda viveria lá no Egito cerca de 17 anos. Então, ele, antes de iniciar uma nova etapa, ele resolve aquilo que não está resolvido na sua vida. Por isso que ele vai para Berseba. É um cenário doméstico, é um cenário importante na história de Jacó. Qual é a sua Berseba? Onde é que você tem que voltar? Para quem que você tem que ir pedir perdão hoje? Talvez para os seus pais, seus familiares. Para quem que você... Qual é a sua Berseba? Enquanto você não passar na sua Berseba, as coisas novas não vão acontecer na sua vida. Não adianta você iniciar um ciclo novo sem passar em Berseba. Então, mudanças
trazem isso para nós, direção. Às vezes é uma mudança que vai fazer você crescer na vida. É uma mudança que vai fazer você arrumar um trabalho, se dedicar mais, ser uma pessoa excelente. Talvez é uma mudança que vai trazer a você mais sabedoria no falar, no tratar as pessoas. Mudanças trazem direção.